atividades, nas plenárias, aí a gente vai chegar já nos processos superiores com um documento já mais estruturado para essa revisão. Tomar cuidado com as convalidações, caso queira fazer alguma mudança brusca, não sei, né? Mas é o que a gente está alertando para os outros eixos, né? No sentido de colocar o conteúdo ou não, ou tirar até uma certa disciplina, ter cuidado com as convalidações, que a gente precisa garantir essa transição dos alunos que estão na matriz antiga e dessa nova matriz, da estruturação do projeto em si, né? Porque até então a gente só tem uma síntese. Se vocês olharem lá na página do BCT, o que a gente tem é a síntese do projeto pedagógico, que na verdade se confundiu com o próprio projeto pedagógico da instituição. Então, no primeiro momento de reconhecimento do nosso curso, a nossa TAI, a Eliana, né, o que a gente tem hoje lá na página do BCT como síntese, é um instrumento de avaliação que ela colocou lá no MEC. Mas se vocês quiserem recuperar a história inicial do BCT, está lá no projeto pedagógico da universidade. Aí a gente pode ver, enxergar, né, as disciplinas com as primeiras denominações, as disciplinas do eixo da informação, as primeiras denominações, eles se confundem. Está lá no lugar. Então, é isso aqui, que agora precisa de alguém que puxe de reunião. Isso, então, Mauri, a gente vai dar todo o apoio. A gente vai pedir o apoio do CNCC lá para a direção. Acho que o Edson. Uma coisa que nos deixa bastante feliz aqui é a presença do SEX. Né? A gente vê que eu acho mais sex. Hoje mais sex. Né? Então a gente está vendo uma presença grande sex. Aqui que a gente, né, no eixo de energia também tinha, mas assim, a gente quer, né, o centro de engenharia presente na construção do bacharelado. Porque o bacharelado não é só de ciência, ele tem um viés de tecnologia também. Então não adianta a gente estar formando o nosso aluno um forte embasamento científico e ele não enxergar as aplicações tecnológicas possíveis daquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que ter o SEX no BCT. Não tem como tirar essa condição. Então, né, a gente tem engenharia de informação aqui, em peso, modelo, preço. Talvez seja o eixo que mais tenha, né? Porque vocês ficou muito juntos. Acho que esse eixo é o que mais tem vocês que dão aula no BCT. Então, Mauri, a gente quem se habilita, a gente está com a Juliana falando que não, eu vou participar, eu vou também estar participando desse eixo. Eu acho que eu vou mandar um e-mail para todo mundo, então todos aqui devem receber. Acho que é o melhor ponto de partida eu criar um site no Facebook, uma entrada para que a gente possa se comunicar. Começa a gerar. A gente vai disparar para vocês a agenda de trabalhos que a coordenação está pensando dentro do prazo que a gente tem, que infelizmente a gente tem uma resolução municipal, está lá no Luiz, né, para a definição do documento. Aí a gente, nesse universo do calendário, a gente planeja essa discussão desse um mês aí, quando é que a gente tem que... Você já mencionou a natureza? Já a natureza da informação. Vocês já comunicação e não profissional da informação. Eu acho que está fazendo hoje muito mais sexo que sem CC, né? Eu acho que eu vou te mandar uma lista também duas pessoas que iniciam, por exemplo, natureza, que é super importante. O pessoal da neurociência também. Acho que a discussão é mais ampla, né? Eu acho que só dá a computação que praticamente TI da computação. Seria muito interessante a gente fazer uma intimação, mas é claro que é um convite, mas muito convite assim, de ser feito uma vez de cada, né, para o coordenador. Quem já foi coordenador dessas disciplinas, porque você é coordenadora, eu fui coordenadora. Eu pretendo participar. Você foi de comunicação mesmo, né? De CL e IPI também. Mas eu acho mas que na verdade a discussão vai ser do eixo, né? Então não vai ser assim, vai chegar um ponto. Não, mas aí é como vai construir nessa discussão. Tá bom, né, sim. Só para dar uma conversa, ele falou que vai me dar um preferido. Não, a gente é na coordenação do BCT, veja, a gente é de vanguarda. A universidade de vanguarda, o projeto de vanguarda, e a gente lá, a gente topa tudo que a ideia é interessante. Tudo que a ideia é interessante, estruturando, a gente topa. A gente já tem a primeira experiência do PI que foi construído. O que a gente precisa é a movimentação dos professores,
na construção do material, da adaptação. E a inserção. E eu falei com outras pessoas que não têm esse entendimento de código. De código quê? De que apesar de ter a lei, o CONCEP ainda não autorizou que um aluno que não cursou presencialmente, curso pela primeira vez. Tem uma limitação do seu segmento. Não, peraí. Não cursar a disciplina inteira como foi feito no TI, a ideia foi que ele já tinha cursado, por isso presença não tem problema. Sim, precisa. Não precisa, mas. Eu acho que é o seguinte: a gente pode ofertar TI sem não ter feito? Pode, se 20, mas como se. Quais são as regulamentações? Tem 3 coisas. Uma é a prova, a nota majoritária tem que ser obtida presencialmente. Tá? Isso é um ponto. Outro, a gente tem que registrar isso, tem que ser aprovado pelo pessoal do curso. A coordenação. Não, na verdade é o seguinte, você tem que mandar para o projeto pedagógico do curso a possibilidade de usar 20%. Então, a gente não vai conseguir fazer. A gente não tem está fazendo. Não, pois mas é um momento de discussão. Quer dizer, tem que ser aprovado que possa ser usado. E aí, definido, a gente pode definir uma disciplina CR, eu digo eu não vou dar, e outra diz sim, eu vou dar. Então, você tem 2 projetos, daquela disciplina que se diz quando ela é dada à distância, como ela é feita, e quando ela é dada totalmente presencial, como ela é feita. Então, a gente não impede o fato de estar usando a lei dos 20%, não impede que alguém queira dar como sempre deu. Mas tem que constar como ela vai, quando ela for usar o artifício de usar 20%, como é que ela vai ser feita. Isso, de alguma forma, a instituição tem que contabilizar para aquele determinado aluno essa condição de uso. Você quer verdade ou o que isso tem um projeto pedagógico. Você registra lá, acabou. Tá? As universidades, como é que elas fazem? Elas usam muito mais de 20%. Gente. A ponto do MEC pensar em aumentar isso, eu assim, não vou fazer não. Isso foi discussão do MEC. Não vou passar para 60%, 90%, desde que as instituições já estão usando mesmo. Quer dizer, ele não quer mais se preocupar com a percentagem. Sim, mas ele esqueceu de avisar todo mundo. Então a gente tem 2. Não, nós temos que dizer que nós podemos usar. Mas é o PCT de seminário, que é diferente do PCT de seminário. Qual curso nós estamos fazendo? Bom, isso é um outro problema. Não, a gente não vai ter fogo. O problema é o seguinte, talvez até nesse eixo, Maurício, a gente podia nesse eixo que a gente tem mais facilidade de informação, propor os 2 modelos, né? Presencial e distância. Agora, os outros eixos. Eu acho o seguinte, algumas coisas que faltaram discutir. Uma delas, eu não queria dar mais aula nenhuma na sala de aula. Eu cheguei na sala de aula, eu queria arrancar essa cartinha aqui, tirar aquele tablado lá, que inclusive se for brincadeira, eu gosto do plástico, né? E gostaria de ter então, mesas onde os estudantes vão pôr o seu notebook, o seu multipédio, a sua coisa, né? E vão ficar fazendo atividades, exatamente. Porque o Marcelo ensinou lá para mim no curso, no primeiro campeonato que eu não dei aula, que fiz o curso. Né? E, então, porque é o seguinte, uma das coisas que a gente tem que discutir aqui é esse que funcionou, o que não funcionou. Ele não funcionou assim, mas de longe não funcionou. Por exemplo, o I do TPI não existe. Isso na universidade. Na universidade? A implementação não, a muda de universidade é PCT. O maior curso que temos. Se funcionar para PCT, eu tenho intenção de que vai funcionar para os cursos. Então, o que eu gostaria de fazer? Então, citando comunicações e redes, então, teoricamente, ele chega a comunicações e redes ao 3º curso, ele já chega sabendo a capacidade do canal, porque isso é natureza de informação, né? Você chama de natureza de informação. Os alunos não chegam nem sabendo calcular um logaritmo, tem que ensinar eles as linhas básicas, as propriedades do logaritmo quadrado, 2 vezes o logaritmo. A minha calculadora não tem log de 2, como é que eu calculo log de 2?
da prova, toda vez alguém perguntar para mim. Então, eu queria o seguinte, eu não queria mais dar aula, eu queria ter lá um filminho, de preferência não eu falando, porque eu acho minha voz muito ruim para ficar narrando o curso. Eu gostaria de ter uma infraestrutura para fazer um material mais profissional. Já conversei que não vai sair nada, porque isso vai dar trabalho, dá muito trabalho, embora seja interessante, porque a gente capitaliza o trabalho, né? E fica muito mais fácil dali para frente. Então, talvez a gente pudesse aproveitar, é possível contratar professor temporário, bolsa, para preparar esse material. Mas eu acho que a gente pode recomendar. Eu acho que essas coisas que você falou do prova e tudo, elas estão acima da programação dessa colagem. Isso é uma coisa muito mais difícil. Mas eu acho que podem sair recomendações fortes, a gente pode fazer propostas e a tomada consegue. Se a instituição vai dar conta, a gente pode fazer o nosso trabalho. Eu acho que você tem razão, acho que já tem todas as vezes. Mas PI, por exemplo, pela própria natureza da a gente já fez a experiência. Talvez esse eixo possa ser o puxador disso, então a gente pensar toda essa discussão e aliar isso a essa questão tecnológica. Não tenho certeza se você vai conseguir fazer, mas pelo menos a gente vai propor para o Conselho Superior. Se o Conselho Superior entender isso é importante, ele vai ter que colocar recursos. Se ele não entender, ele não vai entender. Mas já é um primeiro momento que a gente formaliza uma demanda de um eixo de alguns professores que pensou e que acham que isso é importante. Então eu acho que é uma boa oportunidade da gente pensar nisso. O que a gente precisa, o que a gente quer para formar. Qual seria um momento e qual seria outro. Acho que a gente só vai conseguir fazer isso mesmo de formação. Mas acho que a gente vai fazer. Ô Maria, agora que você falou que você queria sentar aí e tal e dar atividade, se você tiver em sala de aula, isso é aula presencial. Não, então você pode fazer hoje. Essa discussão ser 20% ali, né? 20% é uma professora não está junto. Não vai fazer em casa, fazer o que quiser. A gente, nos últimos quadrimestres, sempre demos uma semana a menos, né? O professor está dando uma semana a menos, eu tenho que dar 2 semanas para cumprir as 3.600 horas por engenheiro, né? A gente vive não dando uma semana, eu não sei como é que esse negócio sai na hora de sair o diploma não sei o que acontece com as horas dele, mas de fato ele vive comendo muito mais que 20%. Com certeza. Com certeza isso vai acontecer. Não, mas estou preocupado com 100% de I que a gente não está dando, né? Isso foi sinalizado nos outros eixos. Eu dou nessa disciplina, toda semana eu tenho atividade. Tem eixo que está pensando em estruturar a disciplina de exercício. Né, então, tem eixo que está querendo pensar a disciplina de exercício, de opção presencial, de opção limitada, por não enxergar que o nosso aluno está maduro. Mas isso é discussão do eixo. Tipo, né, a gente tem que levar essa questão para uma discussão maior. Tem que ser puxador. Podia ser assim, ó, esse I aqui é na sua casa, por enquanto. Se você começa a tirar C, D, E, F, né, o seu I é aqui na sala de aula. Você tem que vir aqui no horário. Nos laboratórios dos nossos dados. Quer dizer individual. Não aonde você está. Você trabalha sozinho. Sim. Essa sala. Então, Mário, você puxa, acho que vocês me ajudem a fazer a coordenação aqui. Chamar a pessoa da computação, que eu acho que vai sentir falta, mas que tem uma discussão importante. Também isso, essas disciplinas. A gente pôs muito com viés. Então, esse horário marcado aqui, né?